É muito complicado, eu não sei o que eu quero fazer na minha vida, eu não sei se eu levo o esporte como hobby ou como profissão. Faço mais como brincadeira, hobby, assim. Por enquanto eu não tenho nenhum objetivo de me tornar profissional. Eu tenho medo de investir tempo e ter que deixar de fazer coisas que eu gosto por uma coisa que pode não dar certo. Pode chorar em todo o Brasil. Se emocione, porque isso aí é a vitória da superação. É a vitória de quem não dava nada por essas meninas, de quem não acreditava. Eu acho que para a prática de esporte, eu acho que tem que partir com incentivo dos pais também. Eu acho que falta muito das famílias estarem acompanhando. Acho que a vida corrida mais hoje em dia, os pais e mães estão fora de casa e não podem acompanhar muito a vida da criança. Então, acho que falta isso, porque na escola sempre tem os professores de educação física que incentivam, que motivam, mas aí tem o pai que não deixa porque acaba tarde, ou porque não pode, porque pode se machucar. Tem todas essas proteções que eu acho que limitam as crianças à prática de atividade, à prática de esporte. Depois, quando chega na idade de 18 anos, que eles começam a faculdade e tudo, eu acho que isso influencia muito, e eles começam a largar, porque começam a fazer estágio, que começam a ganhar um dinheirinho, ou começam a focar, e os pais fazem pressão, que não dá para ficar a vida inteira jogando handball, que tem que ganhar dinheiro e tal. Então acho que isso é um fator que influencia depois que sai da escola. O ensinamento assim da Silvinha do Brasil, você vê assim, mais eles passando assim como um hobby, ou às vezes eles tentam encaminhar as pessoas para o profissional mesmo? Acho que eles tratam como os dois, sabe? Eles também tentam encaminhar como profissional, só que eles não tentam fazer uma pressão tão grande, mas também tentam fazer a gente ficar na linha. Se você tivesse assim, mais chance assim, de jogar em algum clube brasileiro, fora importante, você acha que você seguiria a profissão? Ah, sim, eu gostaria, né? Eu seguiria, sim. Ai, eu não sei se eu tenho capacidade, porque aqui no campeonato escolar eu consigo até me destacar. Agora, quando você joga fora e tal, é muito difícil você se destaque. Tem tantas pessoas tão boas quanto você. Ter clube tem. Hoje em dia, não tanto quanto futebol, né? Futebol você tem em cada esquina. Mas se você quer aquilo ali, você corre atrás e você consegue. Claro, no Brasil é tudo muito complicado. Mas não, acho que vai muito da pessoa mesmo. A gente tem uma amiga que jogava aqui no Z5 e ela tá jogando em São Paulo agora. É uma ou outra peça, mas acho que o incentivo tem que ser da pessoa, entendeu? A pessoa tem que se incentivar. Se ela quer aquilo ali, ela vai seguir naquilo ali, entendeu? Até o meio da quadra, com velocidade sem olhar para trás. O handball é um dos esportes mais praticados na escola. Vamos fazer assim para, quem sabe, ter uma transição da escola para os clubes, fazer com que as crianças mantenham assim, o interesse no esporte. Existe esse gap entre a escola e o esporte de alto rendimento para fazer com que, se a criança tem uma aptidão naquela modalidade, ela possa fazer daquilo a profissão dela. A gente vê o quanto as atletas sofrem hoje com questão de salário mesmo, de conseguir um bom clube, de ter uma situação para se manter. Algumas, quando encerram a carreira, ficam meio perdidas sem saber o que vão fazer da vida depois, porque não é uma profissão que te enche de dinheiro, que vai fazer você se manter para sempre. Eu acho que o grande problema é esse: falta um projeto de transição para que reconheça-se os talentos de crianças que podem ir para o alto rendimento e que elas possam estudar e manter o esporte como uma profissão. O segundo esporte mais praticado, nível estudantil, mas ainda falta essa questão: como eu vou querer patrocinar uma coisa se não tem tanto na mídia? E hoje não, sabe? Hoje, até mesmo através, né, da transmissão do Mundial, quem não conhecia, conheceu. Quem não se apaixonou, entendeu? Antes, hoje tem uma paixão, que é o handball. Senta, nossa, hoje aquelas meninas, as guerreiras, vão jogar, sabe? Hoje vai ter emoção. Eu acho que isso é legal, essa cultura também do handball no nosso país.
nunca tive a dúvida que nós podíamos chegar até uma briga de uma medalha. E eu acho que isso está bem claro para o grupo inteiro, com todo mundo que eu trabalhei até agora, com todas as meninas, que isso era o objetivo. Até algumas me escreveram esse ano, que eles lembram que a primeira fase que eu fiz da minha vida com a seleção, eu falei, a minha meta aqui é que nós vamos tirar a medalha no Mundial. A conquista é um fato inédito, né? O pessoal que é do handebol, assim como eu, a gente sempre achava que ia disputar um terceiro lugar, conseguir uma medalha de bronze numa Olimpíada, enfim. Mas a gente conseguiu uma coisa, um sonho, né? Um sonho daquelas pessoas determinadas que há muito trabalham para o handebol. Alguns até faleceram, já devem estar lá em algum lugar, lá em cima, felizes da vida, né? Foi uma das maiores emoções da minha vida. Assim, eu deixei até transparecer bastante, porque era um grande objetivo meu como atleta, não consegui, e ter conseguido assistir, estar em cada momento junto com as meninas, eu tive a impressão de que eu estava realmente dentro da quadra. Não foi uma conquista da seleção brasileira, foi uma conquista juntamente com elas. Então, assim, cada momento eu vivi, me emocionei, não tenho vergonha, sabe, de cada fato que volta na minha memória, porque foi inédito, foi lindo, entendeu? Cheguei às lágrimas e não me arrependo em nenhum momento. 2013 foi o ano talvez mais importante das nossas vidas, com a conquista da medalha de ouro no Campeonato Mundial Adulto Feminino. Só para dizer dessa importância, não chegam a 10 países no mundo que já foram campeões adultos. Desses, apenas 2 não são europeus, que é a Coreia e o Brasil. Outros países já ganharam muitas vezes, repetiram muitas vezes. Então isso tem uma significação importante. Em 4, 3, 2, 1. O Brasil é finalista! O Brasil tá na final! Eu acabei me emocionando mais no jogo em que o Brasil ganhou de forma mais fácil, né? No jogo contra a Hungria nas quartas de final, que tiveram as 2 prorrogações, eu não chorei nesse jogo. E aí contra a Dinamarca, já na semifinal, embora o Brasil estivesse vencendo, sei lá, por 5 gols de diferença, o que começou a passar pela minha cabeça foi quando eu me dei conta de que realmente aquela vitória era do Brasil, eu só pensava, caramba, em 2011 elas não tinham nada, elas nem pensavam na possibilidade de ser campeãs do mundo, era só nisso que eu pensava, eu falava, a missão foi cumprida, elas conseguiram, e aquilo foi me emocionando de uma tal maneira, e eu até na hora falava acabou, mas não era porque podia perder, porque a vitória estava garantida, mas era pelo sentimento de ver que elas conseguiram cumprir uma missão que começou lá atrás. Foi um grupo que cresceu muito, que passou por 2 derrotas muito doloridas, que foi no Mundial no Brasil e na Olimpíada de Londres. Então, para mim foi legal porque eu consegui acompanhá-las no momento em que elas sofreram, no momento em que elas se superaram e depois no momento em que elas comemoraram. Então, foi muito legal viver esses 3 momentos. É uma satisfação enorme, um trabalho bem feito. E é uma sorte muito grande tu ter uma carreira, geralmente a gente tem carreira curta, e ganhar uma medalha dessa não é todo atleta que pode ter. Então, acho que nós somos merecedoras, eu sei quanto que todo mundo trabalha e a gente está de parabéns, eu estou muito feliz. A gente que ama é complicado, a gente assiste e a gente sempre quer mais, né? Então, foi legal a canhota de 2013, né, o Mundial. Eu esqueci o nome dela agora, porque eu esqueço o nome de todo mundo. Alexandra. Então, nossa, ela joga demais, joga muito. Realmente tem todo o talento do mundo e tá aí brilhando. Eu acredito que essa autoridade que eu falo, faltava pra gente em 2011 no Mundial, a gente perdeu nas quartas de finais. Depois, quando chegou na Olimpíada, a gente pensou que tivesse aprendido, que tinha melhorado, perdemos de novo nas quartas de finais.
Acredito que esse grupo aqui aprendeu muita coisa, chorando, aos trampos e barrancos, a gente conseguiu aprender e conseguimos levar esse jogo até o final e ganhamos. Foi feito um convênio com uma equipe, se eu não me engano, a IPCO da Áustria. Desculpe, a cabeça às vezes falha. E alguns jogadores foram jogar, muitos jogadores foram jogar nesse time, e o técnico foi também. Então você precisou trazer alguns outros poucos jogadores para formar o grupo. Então o grupo sabia como é que o time jogava, defendia como o técnico gosta, atacava como o técnico gosta, e é o técnico que tem competência. Então foi feito todo um planejamento que culminou com a conquista do título. O handball é um desporto que toma uma nova dimensão com essa vitória das meninas no Mundial lá, Sérvia. É necessário uma série de investimentos internos, né, para que a gente não dependa exclusivamente do atleta sair do país para ter um desenvolvimento e um desempenho que possa se confrontar com outros países. Notadamente aconteceu isso no feminino. A gente precisa de visibilidade e patrocinadores e em clubes, reafirmar a modalidade em clube. Porque o resultado de uma seleção, muitas vezes, ele pode ser efêmero, ele é uma época, um período. Isso já aconteceu em várias modalidades. Nós precisamos reafirmar a modalidade no âmbito interno, né, para que se produza jogadores e jogadoras de alto nível que possam jogar fora, mas que também reforcem o processo interno da modalidade. Vivemos num país de dimensões continentais, a gente encontrou alternativas para jogar competições regionalizadas. Um dos produtos que nós estamos introduzindo já para o próximo ano será a Copa dos Campeões, que vai envolver campeões de competições regionais que a gente faz, Taça Amazônica, Liga do Nordeste, com Copa do Brasil, com Liga Nacional. Um produto que tem tudo para ser muito forte e ir para a televisão. Isso acontecendo, nós continuaremos sendo um esporte que é muito praticado nas escolas, mas também um esporte que tem resultados internacionais expressivos. A gente lida mais com outros esportes olímpicos, nos miramos muito, verificamos muito o vôlei, o basquete, que são esportes que nos dão noções, ideias de como fazer algumas coisas que eles já passaram, superaram e, obviamente, sempre levando em consideração as nossas peculiaridades. Nós não temos nenhuma vergonha de ver e copiar modelos que foram vencedores e que deram certo. É claro que eu acho que tem que se espelhar nos melhores. Eu sou super fã do esporte voleibol pela estrutura, pela organização. Eu acho que o handball está indo aí por esse caminho. Falar, alcançou, demorou? Demorou. Manter é difícil? É muito difícil. Para isso a gente precisa de uma equipe super estruturada, a nível de Confederação Brasileira, de dirigentes, que sejam conscientes de que para conseguir manter é preciso ter um trabalho. Entendeu? E um trabalho não é feito de uma hora para outra. Tem que ter um planejamento, saber assim, tudo que cerca, né, para conseguir. Mas eu torço muito assim, pelo handball, pelo esporte. E cada vez que eu falo assim, ou do título mundial, ou do que possa vir umas Olimpíadas dentro de casa, apesar de todas as dificuldades que nós temos no nosso país, ainda consegue me dar muito orgulho e muita satisfação. Mas ali você está falando da sua pátria, sabe? Do seu país, de pessoas que têm dificuldade, que passam por imensas dificuldades, que abrem mão de um monte de coisa na vida. Estando ali, então, vivendo, conhecendo a história delas e sabendo a dificuldade que elas passaram, não tem como você separar esse sentimento. E aí, eu não me importo de repente, chorar ou de estar mais emocionada num momento ou mais chateada em outro, porque eu estou vivendo aquilo ali. Eu acho que a veracidade dos meus sentimentos também, de certa forma, é uma informação para quem está em casa, para saber o que acontece ali, qual é o clima e qual é a dimensão daquilo que elas estão fazendo. Essas meninas se sacrificaram demais. E a vida tem muita coisa boa para essas meninas ainda. Todas as jogadoras da Hungria adiantadas, vão forçar o erro do Brasil. Não vai errar o Brasil. 18 segundos.
A gente vai na regressiva. Brasil veio com a Samira para fazer o gol do título. Isso! Valeu! Esse é um título pro Brasil. O Brasil tá entre as 4. O Brasil tá entre as 4. O Brasil ganha o seu grande troféu do handebol feminino. Linda! Acabou! Acabou! Qual a expectativa para as Olimpíadas em 2016? Eu, particularmente, estou muito esperançoso, né? Porque, assim como o masculino e o feminino, são equipes que já vêm juntas há algum tempo. Uma pensa ou outra, entra um, sai outro, mas a base já vem de longo tempo trabalhando junto. E a gente acredita que vai obter um sucesso. Então, seria o máximo para nós brasileiros, amantes do handebol, essa conquista dessa medalha olímpica, principalmente dentro de casa. Se você assim, pudesse jogar as Olimpíadas em 2016, você jogaria? Se eu pudesse, sim. Acho difícil, mas sim. Quais são as expectativas para o handebol aqui no Rio? Eu espero que elas consigam representar o país, né? Coisa que o futebol não conseguiu. Nós vamos querer brigar pela medalha e fazer uma Olimpíada histórica e vamos fazer uma participação histórica para brigar pela medalha pela primeira vez para o handebol brasileiro. É óbvio. E tem que ser assim. Agora, vai ser difícil? Vai ser muito difícil. Mas para os outros também vai ser.